Eu começaria trazendo para nós a definição de felicidade, a definição que está nos dicionários. Segundo o dicionário, felicidade é a qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar, boa fortuna, boa sorte. Isso é que é felicidade. Poderíamos completar dizendo o seguinte: muitas vezes temos a felicidade como se fosse a ausência de sofrimentos, a ausência de problemas, a ausência de dor, a ausência de preocupação. E muitas vezes confundimos felicidade com prazer, com o hedonismo, que é a busca incessante pelo prazer, pelo gozo. Nós acreditamos que a felicidade está numa boa refeição, a felicidade está no prazer que sentimos em realizar uma viagem, enfim, qualquer coisa que realizamos e que tenhamos prazer. Mas não é bem assim, tá? Allan Kardec pergunta aos espíritos, está lá na pergunta 920. Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Olha o que os espíritos responderam categoricamente: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, do homem depende suavizar esses males e ser feliz o quanto a vida comporta. Tá? Esse capítulo do Livro dos Espíritos é o capítulo 1 do livro 4, da Penas e Gozos Terrestres. Traz tudo sobre felicidade e infelicidade relativas, perda dos entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, desgosto pela vida, suicídio. Esse capítulo ele tem bastante conteúdo. Tá? Então, os espíritos disseram que nós vivemos num mundo de provas e expiação. Vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? Vivemos num mundo de provas e expiações. O que é isso? Tá? Os espíritos classificaram os mundos, né, no universo em 5 categorias diferentes. A primeira categoria que os espíritos trouxeram são os mundos primitivos. O que são esses mundos primitivos? São mundos que foram criados e destinados aos espíritos recém-saídos da criação e que reencarnam nesse mundo. A Terra, por exemplo, já foi um mundo primitivo e normalmente encarnam lá espíritos ainda bastante primitivos, bastante atrasados, né? Na segunda gradação desses mundos estão os mundos de expiação e de provas, que é justamente o mundo que nós vivemos, o nosso planeta Terra, o nosso querido planeta Terra, né? Que esses mundos são destinados aos espíritos rebeldes, aos espíritos recalcitrantes, espíritos muitas vezes alguns exilados de outros planetas, de outros mundos, e do qual ainda predomina o mal, ainda predomina a violência, ainda predomina o erro, a rebeldia, enfim. É nesse planeta que nós estamos encarnados nesse momento. O planeta Terra está justamente nessa classificação de provas e expiações. Na terceira gradação aí, os espíritos trazem os mundos regeneradores, que é justamente onde o planeta Terra irá futuramente ser um mundo de regeneração. Os mundos de regeneração são mundos intermediários entre os mundos de expiação, que é o nosso, e os mundos felizes, né? Nesses mundos, né, os mundos de regeneração,
que são vários planetas, não é um só, são inúmeros, evidentemente, que estão nessa faixa evolutiva, né? Não existe mais a necessidade de expiação, né? Os espíritos lá reencarnados estão livres das paixões desordenadas da matéria, livres das influências desordenadas da matéria, né? Não há mais o orgulho que silencia o coração, a inveja que tortura e o ódio que sufoca nesses mundos, né? Imaginemos o seguinte, imaginemos que moramos numa cidade muito pequenininha, com poucos recursos, e aí viajamos, visitamos uma cidade grande, uma cidade que tem bastante recursos, uma cidade que tem grandes hospitais, tem sistema de transporte, segurança, tem indústrias, tem empregos para todo mundo, para muita gente. E aí nós ficamos encantados com essa cidade e a gente diz, eu não vou mais morar naquela cidadezinha pequenininha, eu quero crescer, quero evoluir, eu vou morar nessa cidade. Então o mundo de regeneração configura-se para nós, espíritos encarnados aqui na Terra, como se fosse um mundo mais evoluído, e realmente é um mundo mais evoluído do que o nosso, e que certamente um dia a nossa Terra, o nosso planeta Terra, também será um mundo de regeneração. Aliás, os espíritos nos dizem, a tradição espírita diz, que já estamos entrando nesse momento de transição. Por isso que muitas vezes a gente observa os desencarnes coletivos, inclusive como está acontecendo agora com a pandemia que está dizimando muitas vidas, aí, muitas vítimas, tá? E muitos desses espíritos, alguns desses espíritos que desencarnam, desses desencarnes coletivos, eles são convidados a reencarnarem em outros planetas. Então é como se estivéssemos, como se o planeta Terra estivesse passando por uma depuração, por uma limpeza, tá? Onde os espíritos que ficarão aqui encarnados e que reencarnarão aqui serão espíritos mais evoluídos, espíritos menos atrasados. Então os espíritos mais bondosos, né? Menos violentos, com menos orgulho, menos ódio, enfim, espíritos mais felizes, né? E aí, na gradação que os espíritos colocam para a gente, depois de regeneração, vem os mundos felizes. Nesses mundos, o bem supera completamente o mal. Não existe mais maldade, não existe o mal nesses planetas. E, por fim, os mundos mais evoluídos são os mundos celestes ou mundos ditosos, né? Aí é reservada a morada dos espíritos superiores, dos espíritos verdadeiramente felizes, tá? E o nosso planeta, como nós já falamos, os planetas também evoluem. Nós já fomos um planeta primitivo, destinado à habitação dos espíritos primitivos. Hoje somos um planeta de provas e expiações e estamos às vésperas de adentrar no mundo de regeneração, né? Onde vai habitar aqui só os espíritos mais evoluídos, como nós dissemos, mais bondosos. Muito bem. O nosso mundo que habitamos, nós poderíamos dizer que é um hospital, ou também uma penitenciária, ou até mesmo uma escola. Por que um hospital? O que é um hospital? Um hospital é um local reservado às pessoas que estão doentes e que procuram essas unidades para serem tratadas, para serem curadas. O nosso planeta é um imenso hospital. Os espíritos aqui encarnados, e aqueles que estão ao redor do nosso planeta, são espíritos ainda doentes. São espíritos que ainda necessitam de tratamento, necessitam da cura, vamos dizer assim.
necessitam serem curados. Nós poderemos dizer também que o nosso planeta é uma enorme penitenciária também. E o que é uma penitenciária? É um lugar destinado às pessoas que cometeram crimes, pessoas que foram penalizadas e que precisam se corrigir, se reeducar. Então é uma grande penitenciária também. Mas também aqui é uma escola. É uma escola onde os espíritos aqui reencarnam para aprender, para experienciar, para evoluir. Então nós poderíamos situar o nosso planeta nessas três condições. Como um hospital, porque aqui habitam ainda espíritos doentes, espíritos que adoeceram ao longo dos tempos em outras existências, através da maldade, através do erro, através da violência, através de uma série de circunstâncias em outras reencarnações, e que agora reencarnaram em nosso planeta para poderem expurgar, para poderem curar esses erros do passado. É uma penitenciária? É, porque aqui estão presos, de certa forma, espíritos rebeldes, espíritos recalcitrantes, espíritos que insistiram, persistiram no mal ao longo de muito tempo. Mas também, volto a repetir, é uma escola, onde os espíritos que querem crescer, que querem evoluir, se matriculam e reencarnam em nosso planeta para poderem provar, para poderem crescer, para poderem evoluir. Tá? Então nós poderíamos situar o nosso planeta nessas três condições. É um planeta de provas e expiações. Mas, segundo a tradição espírita, os espíritos nos revelam que nós estamos às portas da transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Daí, é claro, nós observamos os grandes desastres coletivos. Por exemplo, nós estamos passando por nesse exato momento, que é a pandemia. Quantos espíritos não já desencarnaram por conta dessa pandemia? Muitos desses espíritos, alguns desses espíritos, eles não poderão mais reencarnar em nosso planeta. Serão convidados a reencarnarem em outros planetas. Uma grande maioria desses espíritos que estão desencarnando nessas condições. Então, o que os espíritos nos informam é que está havendo uma espécie de depuração em nosso planeta, uma espécie de limpeza, onde os espíritos mais rebeldes, os espíritos recalcitrantes, serão convidados a reencarnarem em outros orbes, em outros planetas. E normalmente, quando isso acontece, eles reencarnam em mundos mais primitivos, mundos menos evoluídos como o nosso. E aí terão que, lá nesses mundos, nesses planetas mais primitivos, eles contribuírem para a evolução dos espíritos reencarnados naquele planeta. Poderíamos perguntar, um homem num hospital, por exemplo, já que estamos falando de felicidade, ele é plenamente feliz? Certamente que não. No hospital a gente encontra normalmente muitos doentes, muitas pessoas debilitadas. E numa penitenciária, seremos felizes? Certamente que não. Então a felicidade plena em nosso planeta, como dizem os espíritos, é muito raro, é raríssimo encontrar alguém, um espírito com a felicidade plena em nosso planeta. Nós consideramos a felicidade como a felicidade, ela é relativa, ela não é absoluta. É claro que existe a felicidade absoluta, mas
não nas condições que estamos atualmente, não no nosso planeta atualmente. Como nós falamos nas gradações dos planetas, a felicidade absoluta está bem mais adiante, tá? Bem mais para frente. Necessitaremos evoluir ainda bastante para alcançarmos essa felicidade plena. A maioria de nós, muitas vezes, costuma dizer assim: eu serei feliz quando tiver uma casa nova, quando construir uma casa. Eu serei feliz, sim. Desculpem. Quando eu me casar, eu serei feliz. Outros dizem: eu serei feliz quando eu tiver um bom emprego. E muitos até dizem: eu serei feliz quando ganhar na loteria. Nós colocamos sempre a felicidade como um ponto futuro, algo que está distante de nós. Nós nunca colocamos ela no presente, no aqui e agora. Nós colocamos lá para frente. Parece que a felicidade, ela nunca está, segundo alguns, ela nunca está no ponto onde nós estamos. Se nós estamos aqui, a felicidade está acolá. Se nós estamos adiante, a felicidade está em outra parte. Mas ela nunca está aonde nós estamos. Colocamos a felicidade sempre lá na frente. E geralmente nós colocamos muito distantes. E aí a gente casa muitas vezes e aí a gente diz: não, eu vou ser feliz quando tiver um filho. E aí diz: não, eu vou ser feliz quando me aposentar. E aí eu me aposento e diz: não, eu vou ser feliz quando ganhar na loteria. E aí vamos adiando. Nunca seremos felizes dessa forma. E nós nos encontramos sempre como alguém que tem dinheiro na mão, mas não temos saúde. A gente tem saúde, mas não temos onde morar. Nós temos onde morar, mas não temos dinheiro. Temos uma casa boa, muitas vezes, confortável, mas não temos companhia, somos solitários. Ou seja, a nossa felicidade em nosso planeta nunca é completa. Absolutamente. Colocamos a felicidade sempre, volto a repetir, longe de nós. Porque para nós a felicidade é a reunião de tudo isso. E mesmo se tivéssemos tudo isso, faltaria alguma coisa. Certamente. Existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos. Aliás, esse é o capítulo mais extenso do Evangelho. Por que será? Será que é porque a gama de pessoas infelizes e aflitas, pessoas sofredoras em nosso planeta, ela é muito mais numerosa do que as pessoas felizes verdadeiramente? Possivelmente. Mas eu gostaria de trazer algumas reflexões desse capítulo e que vai ilustrar bastante o nosso tema da noite de hoje. Lá tem um texto bastante interessante dizendo que a felicidade não é deste mundo, que um espírito traz para Kardec. Aliás, esse termo, essa expressão, inclusive muita gente pensa que foi de Jesus, não, mas foi do Eclesiastes, um livro do Antigo Testamento, e que os espíritos trazem para a gente agora. A felicidade não é deste mundo. E eu diria, ainda não é, mas será. Porque segundo os espíritos, segundo a doutrina espírita, os planetas também evoluem. Como nós colocamos na gradação inicial, que nós falamos sobre os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos regeneradores. Nós somos atualmente um mundo de provas e expiação, mas seremos um mundo de regeneração. Ou seja, nós mudaremos de categoria. Quando isso vai acontecer? Quando os espíritos aqui reencarnados forem mais felizes.
quando os espíritos aqui, encarnados e desencarnados, estiverem menos propensos à matéria, serem menos influenciados pela matéria e mais influenciados pelo espírito, pelo lado espiritual. Então, esse texto fala de que a felicidade não é deste mundo, mas ela certamente um dia será. Seremos um mundo feliz. Não sabemos quando exatamente. Mas se nós analisarmos, o nosso planeta não é o mesmo que 500 anos aqui atrás, 1000 anos aqui atrás, 2000 anos aqui atrás. Era muito diferente. Era absolutamente diferente. A ciência evoluiu, as instituições evoluíram, as pessoas evoluíram, os espíritos aqui encarnados evoluíram. Então, o mundo vai modificando de categoria, vai evoluindo, as pessoas, os espíritos aqui encarnados vão evoluindo. Então a felicidade absoluta não existe aqui, mas um dia vai existir, segundo essa gradação evolutiva. Esse capítulo lá traz outros assuntos bastante interessantes, né? Bem-aventurados os aflitos, mas analisando direitinho, como é que pode ser bem-aventurado um aflito, uma pessoa que sofre? Por exemplo, uma mãe que perde um filho, como é que pode ser bem-aventurada? Tá. Poderíamos imaginar o seguinte: quando sofremos, quando a dor nos alcança, é porque estamos expurgando os nossos erros do passado, os nossos equívocos, as nossas decisões impensadas, os nossos erros de outras existências. Então Deus nos dá a oportunidade de corrigirmos esses erros através da reencarnação. Tá? Tem um capítulo muito interessante, tem um subtítulo muito interessante nesse capítulo também, chamado A Melancolia. E os espíritos fazem uma análise bastante curiosa da melancolia, que é justamente esse sentimento, essa tristeza que muitas vezes nos acomete e que não tem uma razão de ser, e que os espíritos nos explicam que é como se fosse uma felicidade que nós almejamos ou que nós deixamos em algum lugar e que vem a nossa lembrança. Porque, na verdade, a nossa verdadeira vida não é aqui no mundo material. A nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Aqui é uma passagem muito rápida. É como se fosse minutos ou segundos na eternidade. E que passamos para podermos progredirmos, para podermos evoluirmos. Mas qual é o papel da dor em nosso planeta? É claro que ela tem um significado, ela tem um propósito, porque senão Deus seria injusto. Por que dá uma vida abundante a uns e uma vida de sofrimento a outros? Porque uns são tão agraciados pela fortuna, pela beleza, pelo poder, enquanto que outros passam uma vida inteira em sofrimento, seja com problemas relacionados à saúde, seja com problemas relacionados a questões econômicas, a questões financeiras. Por que essa disparidade? Só a reencarnação pode explicar esse fenômeno, tá? Essas diferenças sociais. Eu diria que ninguém se fortalece somente nos dias felizes.
é justamente nesse período onde mais sofremos, onde a dor é mais acerba em nossa vida, é que evoluímos, é que progredimos, inclusive. Nosso fortalecimento maior surge justamente das situações mais desafiadoras. As pessoas que não... os momentos mais tranquilos, se nós observarmos detidamente, não são momentos onde crescemos muito, onde aprendemos mais. Nós aprendemos justamente nos momentos mais desafiadores. E os períodos de sofrimento que muitas vezes experimentamos são os períodos em que mais amadurecemos, que mais aprendemos, que mais evoluímos, que mais crescemos. A dor, portanto, em nosso planeta, ela tem um papel de educador. Ela vai nos burilando o espírito, burilando a nossa alma. A verdadeira felicidade reclama de nós a fortaleza íntima, uma força moral. E a dor nos dá essa força, nos proporciona essa força, nos oportuniza essa força moral, inclusive. E a dor tem uma coisa curiosa, ela nos iguala, tá? A dor nos iguala, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, todos somos iguais na dor, todos, absolutamente todos. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec faz, a pergunta 921, ele diz o seguinte: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, como nós já falamos. Tá? Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Excelente pergunta. E os Espíritos então responderam: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Ou seja, no fundo, nós somos infelizes porque queremos. Porque nós mesmo queremos essa infelicidade. Olha que curioso. Nós queremos, melhor dizendo, a felicidade, mas buscamos a nossa própria desarmonia. Nós queremos a felicidade, mas procuramos nas coisas erradas, procuramos nos lugares errados. Moacir Franco, um cantor muito conhecido, cantor, compositor, apresentador, que já tem mais de 84 anos de existência, ele nos conta uma história bastante interessante. Tem uma música muito bonita. Ele estava fazendo um show há muitos anos aqui atrás. Ele fazia um show no interior de São Paulo e lá era uma noite escura e chuvosa. Ele fez esse show num circo, e o circo tinha pouco mais de 15 pessoas presentes. Segundo conta Moacir, inicialmente foi uma das noites mais tristes da vida dele. Olha só que interessante. E aí chovia muito, ele fez o show. Quando acabou o show, as pessoas aplaudiram, e aí alguns foram abraçá-lo, ficaram conversando com ele. E aí veio na direção dele um rapaz alto, todo ensopado, todo molhado, porque chovia muito do lado de fora. E Moacir fez o show, Moacir Franco fez o show, mas estava ali, não estava muito feliz. Ele não estava nem conseguindo enxergar direito as pessoas.
E aí esse rapaz chega para ele e diz assim, Moacir Franco, chega todo feliz por ter conhecido Moacir Franco. Aí ele diz assim, Moacir, eu faço parte de uma dupla sertaneja e eu gostaria da sua permissão para gravar uma música sua. Aí ele, gravar uma música minha? Que música você quer gravar? Aí ele diz, Seu Amor Ainda É Tudo, é o nome da música. Ai, Moacir, eu nem me lembro da letra dessa música, eu nem me lembro direito. Tá bom, vocês podem gravar, eu dou a autorização e tal. Mas como é o nome da dupla que vocês estão formando? João Mineiro e Marciano, respondeu ele. E aí ele deu autorização, esse rapaz foi embora, feliz da vida, saltitante. A partir dali, essa dupla sertaneja gravou várias músicas de Moacir Franco e por conta dessas músicas eles ganharam 8 discos de ouro. E com a música Seu Amor Ainda É Tudo, eles chegaram a vender 2,5 milhões de cópias de discos. Segundo Moacir Franco, ele disse que foi a noite mais importante da vida dele. Ele disse que a partir daquela noite a vida dele mudou. Ele encerra essa história muito comovente que ele conta. Moacir Franco é um artista de inúmeros talentos. Ele diz que ele encerra a história dizendo: a noite, quando ela estiver mais escura, quando a noite estiver mais escura, é porque está mais próximo de amanhecer. A partir daquele dia, minha vida mudou. E a música é mais ou menos assim: muito prazer em revê-la, você está bonita, muito elegante, mais jovem, tão cheia de vida. Mas ainda falo de flores e declamo seu nome, mesmo meus dedos me traem e discam o seu telefone. É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. Chega, só vou cantar esse pedacinho aí, tá? Esse foi um dos maiores sucessos de João Mineiro e Marciano. Por que eu contei essa história? Porque é nos momentos que nós acreditamos mais infelizes de nossa existência, como nós já falamos, é que nós mais crescemos, é que nós mais aprendemos. E melhor ainda, toda vez que passamos por uma dor acerba, quando passamos por ela, nós saímos do outro lado mais fortalecidos, mais experientes, mais senhor de si, depois de uma dor. Mas qual é o maior inimigo da felicidade? Qual é o maior inimigo da felicidade? Eu diria que é uma coisa muito comum que está acontecendo hoje, principalmente nas redes sociais. São as comparações. Tá? Se nós observarmos as redes sociais, as pessoas parecem que são muito felizes nas redes sociais. Todos parecem muito felizes nas redes sociais. E aí nós ficamos comparando, nos comparando. Olha, fulano é tão feliz, olha, ciclano é tão feliz, olha, fulano tem isso, fulano tem aquilo, e eu não tenho, desculpe. Nós ficamos nos comparando. E aí vem a inveja, aí vem o ciúme, aí vem o egoísmo, aí vem o orgulho. Então nós ficamos nos comparando, olhando o tempo todo para
fora de nós e principalmente para o outro. E como nós sabemos, a psicologia nos diz que quando apontamos o erro do outro, na verdade aquilo é um reflexo nos nossos próprios erros. Aquilo é uma necessidade nossa. Então, paremos de procurar a felicidade externamente, não apenas nas coisas exteriores e também até mesmo nas pessoas, mas procuremos olhar a felicidade dentro de nós. É lá que ela está. É lá que estão as leis que Deus criou para nós, as leis naturais. A lei de amor, justiça e caridade está dentro de nós, faz parte da nossa alma. O que precisamos é desenvolvê-las. Então, para sermos felizes, não adianta olharmos para fora, porque nós vamos nos frustrar com isso. Temos que olhar para dentro. Parece um clichê isso que a gente está falando, que a gente está repetindo. Isso não é só a doutrina espírita que fala. Isso todas as religiões falam. Paremos de procurar a felicidade nas coisas complexas da vida. Eu penso que a felicidade nós encontramos nas coisas simples, nas coisas mais simples do mundo. Lá está certamente a felicidade, num diálogo em família, por exemplo, numa mesa, numa conversa. Ali está a felicidade. A felicidade não é o que acumulamos. A felicidade está no que compartilhamos. Olha que coisa curiosa. Procuramos sempre no lugar errado. Existe uma forma de melhorarmos o nível de felicidade em nós, melhorarmos o nível de aceitação das coisas. Eu diria que é pela caridade. Para sermos felizes, ou pelo menos sermos felizes até onde comporta o nosso planeta, a nossa condição, nós deveremos ser caridosos. Mas eu diria que a caridade funciona como se fosse uma verdadeira terapia. Observem, tentem relembrar aí os momentos em que foi caridoso ou caridosa. O momento em que ofereceu o ombro amigo a alguém que estava precisando conversar, desabafar. Lembre o momento em que deliberadamente você auxiliou uma pessoa sem pedir nada em troca. Tentem relembrar o momento em que você presenteou alguém. Aliás, servir é infinitamente mais prazeroso do que ser servido. Porque servir é a terapia dos espíritos nobres, dos espíritos verdadeiramente felizes. E quando a gente diz espíritos, não é os que estão desencarnados no mundo espiritual, aqui mesmo encarnados. Chico Xavier e Irmã Dulce, por exemplo, eles sofreram muito, fisicamente falando. Mas nós, observando o sofrimento deles, físico, sofríamos muito mais. Porque, na verdade, espiritualmente, eles não sofriam. Irmã Dulce, por exemplo, nos últimos anos de sua existência física, ela dormia sentada. Ela passou muitos anos dormindo sentada, porque a sua condição de saúde não permitia que ela pudesse dormir deitada. Chico Xavier tinha uma doença em um dos olhos, onde ele era praticamente cego desse olho. Chegou a ficar praticamente cego. E um dos espíritos que o acompanhavam chegou para ele e disse: Chico,
eu posso curar os seus olhos, o seu olho, Chico. E Chico diz para ele, como um bom mineiro que era, não precisa não. Eu já estou acostumado com esse olho. Né? Chico era sábio. É claro que ele sabia que existia uma necessidade para ele passar por aquilo. Tá? Então ele preferiu continuar daquele jeito. Tá? A medida da felicidade está na razão da felicidade que nós produzimos em torno de nós mesmos. Essa é a medida da felicidade. Quem apenas se ama sem tempo de ampliar o círculo de afetividade com os outros sofre de miopia moral. E no seu egoísmo, ele perde o sentido existencial, porque fica num círculo somente seu. Não é? Servir, como eu já falei, é infinitamente mais prazeroso do que ser servido. Mas uma coisa a gente tem que lembrar, e a doutrina espírita nos conforta, é que, volto a lembrar, a nossa verdadeira vida não é aqui, no mundo material, no mundo carnal. E nós esquecemos disso. A doutrina espírita vem nos relembrar essa verdade. Porque a nossa principal existência é no mundo espiritual. Aqui, volto a repetir, é uma rápida passagem, muito rápida, para que a gente possa provar aquilo que nós aprendemos, para que a gente possa corrigir os nossos erros do passado, mas a nossa existência principal é no mundo espiritual. E nós somos imortais. Nós não morremos. E isso é extremamente consolador. Só essa certeza já nos traria a felicidade, já deveria pelo menos nos trazer a felicidade. Porque saber que as coisas, que tudo não acaba no túmulo, não acaba na morte do corpo físico. A nossa existência aqui é transitória, passageira, e no entanto nós não nos damos conta dessa realidade. Nós não nos damos conta que somos espíritos. Antes de sermos seres humanos, nós somos espíritos e que estamos numa experiência humana, numa experiência material. Mas as nossas ações parecem dizer justamente o contrário. Nós abraçamos as coisas materiais com tamanho afinco que é como se desistíssemos de nós próprios. Nós deveríamos reservar um momento por dia, como fazia Santo Agostinho, para nós olharmos para dentro de nós mesmos, darmos essa parada. O mundo hoje anda tão acelerado, tão corrido, que nós quase sempre nos esquecemos. Nos esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos, de observar as nossas intuições, de observar a nossa alma, de observar o nosso próprio pensamento. Nós vivemos num mundo objetivo, nós vivemos tão envolvidos pelo mundo objetivo que nós esquecemos da essência. E a essência é que somos espíritos e somos imortais. Aqueles que partiram antes de nós e que muitas vezes nós sofremos muito, isso é normal, isso é natural. Quem não sofre quando desencarna uma mãe, quando desencarna um filho, por exemplo? Mas o Espiritismo nos dá a certeza de que essas pessoas continuam vivendo, essas pessoas continuam existindo, essas pessoas continuam nos amando como amaram enquanto estavam aqui conosco, reencarnados.
e quando desencarnarmos, nós reencontraremos. Aliás, nem precisaremos desencarnar. Bastamos pensar nessas pessoas que amamos e logo sentimos a presença deles junto de nós. Então, essa é a parte mais consoladora da doutrina espírita, a imortalidade. E isso nos traz imensa felicidade. Eu gostaria de encerrar o nosso encontro lendo uma prece muito bonita chamada Prece de Cáritas. A prece diz assim: Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Muito obrigado a todos pela paciência.